Boa noite, boa noite, boa noite a quem está do outro lado. Cá estamos para mais umas conversas com sentido. Boa noite. Ouçam. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. O sapo não lava o pé. Boa noite, boa noite, boa noite para quem está do outro lado. É verdade. Agora vamos deixar a música mais divertida. Tem um motivo da escolha desta música. Então vamos começar pelo A. A sapa na lava pá, na lava pá cá. Muito boa noite. Comecei este live, estas conversas com sentido, fazendo uma homenagem aos mais pequenos, com a música O Sapo Não Lava o Pé. Quem é que conhece esta música? Eu conheço e sei a cantar. É uma forma também, já que vamos falar sobre o percurso dos mais pequenos e vamos falar sobre os mais pequenos e aquilo que são os transtornos de desenvolvimento na conversa com sentido de hoje, com a minha querida Paula Raupe, a neuropsicopedagoga, que vai estar à conversa connosco hoje. Ela que largou o seu Brasil e veio para Angola depois de passar por outras paragens para poder dar o seu conhecimento, partilhar aquilo que sabe, para que o desenvolvimento das nossas crianças, de facto, possa acontecer de forma mais saudável, positiva e que o seu desenvolvimento seja, de facto, aquilo que é esperado. Então, antes de começar a conversa com a Paula, gostaria de pedir-te que coloques aqui a informação do teu nome, de onde é que estás a assistir, para que eu possa saber quem está do outro lado e assim poder identificar-te também do outro lado. O meu nome é Madalena Chiala e vou estar convosco nas conversas com sentido de hoje, 5 de agosto de 2020. Enquanto não vêm mais pessoas, e por favor, vamos lá partilhar os vossos nomes e a vossa localização para que mais pessoas possam estar aqui e também convida os teus amigos, convida algum educador, seja papá ou mamã, ou educadores e professores que trabalhem com crianças que possam também fazer parte destas conversas com sentido no dia de hoje, onde vamos falar sobre o papel do neuropsicopedagogo e especialmente o papel desempenhado pela minha convidada de hoje, a Paula Raupe, que vai então partilhar connosco aquilo que tem sido a sua experiência de há mais de 10 anos em Angola, naquilo que é o acompanhamento. Digam-me, por favor, se está tudo operacional. Hoje estou sozinha aqui, não estou a ver mais pessoas, é muito estranho. Então, por favor, partilhem comigo, por favor, quem são e de onde estão a assistir este direto de conversas com sentido. Enquanto isso, vou continuar com a música para que vocês entrem no ritmo infantil. Nada como estas músicas infantis para nos levarem a viajar por outros sítios e fazerem-nos de forma tranquila a regressarmos a uma infância que para muitos, não obstante as dificuldades que por alguns tenham passado, vale sempre a pena recordar. E nada como uma música infantil para nos alegrar este fim de tarde, este princípio de noite de quarta-feira, 5 de agosto de 2020. Então, estejam aí do outro lado, que é para irmos ouvindo e partilhando, então, estas conversas com sentido. Ora, ouçam, mas vá lá, de onde é que estão a assistir-me? Partilhem comigo. Porque não quer. É isso mesmo, vou pôr um bocado mais de som que eu gosto muito desta música. Não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Pessoal, agora vamos deixar a música mais divertida? Que tal cantar usando uma vogal? É isso mesmo! Vamos começar pelo A. A sapa na lava pá, a lava pá canapá. É isso mesmo. Boa noite a ti que estás do outro lado. Partilha o nome e de onde é que estás a assistir este direto. Já sabes que Conversas com Sentido de hoje vamos falar sobre os transtornos de desenvolvimento e vamos estar à conversa com a neuropsicopedagoga Paula Raupe, brasileira, mas que já está em Angola a ajudar e a contribuir com o seu conhecimento, com a sua formação no crescimento e desenvolvimento de muitas crianças. Então, por favor,
convidem outras pessoas a quem achem que este tema pode ser extremamente interessante para que mais pessoas possam estar aqui a assistir a esta conversa com sentido. Garanto-vos que fará mais do que nunca todo o sentido podermos partilhar, entender mais sobre aquilo que é o desenvolvimento, sobre aquilo que é a aprendizagem da criança. Hoje, encontramos-nos num momento em que as crianças estão em casa e, mais do que nunca, pais, educadores, responsáveis, encarregados de educação, devem estar atentos para que de forma, e quanto antes e quanto mais precoce for, detectarem determinados sinais ou situações que, do ponto de vista do desenvolvimento, não estão o normal, vamos assim dizer, ou que a criança apresenta algumas questões. Muitas vezes a criança é demasiado agitada. Pode não ser, querer com isto dizer que é um sinal de, no entanto, é importante estarmos atentos. Outras vezes a criança não é tão sociável. Também é importante estarmos atentos e percebermos se não é muito frequente ou constante esta situação. Então, está aí do outro lado, partilha. Olá, Iracelma, muito boa noite. Obrigada por estares do outro lado já aqui a assistir as conversas com sentido. E a minha convidada já cá está, é verdade, a minha convidada já cá está. Eu já a vejo, vocês ainda não a veem, mas ela já cá está, linda e maravilhosa e com um sorriso, e vocês vão poder comprovar, com um sorriso super contagiante. O nome dela, e a propósito do nome dela, depois eu própria já me vou meter com ela, porque para conseguir pronunciar o nome, que afinal é tão simples, mas tão simples, Raúp, pronto, está dito, mas ela já vai dizer se eu estou ou não estou a pronunciar bem o nome dela. Então, antes de chamar aqui a Paula, por favor, tu que estás do outro lado, partilha que estás a assistir esta conversa com sentido, partilha com os teus amigos, coloca aqui o nome dos teus amigos para que mais pessoas possam estar presentes nesta conversa que para mim faz todo o sentido, assim como também faz sentido para a minha convidada, Paula, que em breve ela entra já, então cá está o nosso cartaz de hoje. Paula Raúp, neuropsicopedagoga, que vai estar aqui à conversa cheia de sentido. Digo-vos uma coisa, a não perder, porque a minha convidada tem aqui, eu às vezes digo, as pessoas têm uns currículos muito bons, muito grandes, mas neste caso, além de ser um currículo extremamente bom e recheado, tem uma coisa que eu prezo mais do que o recheio do currículo, é a experiência, é a mão na massa, é o terreno, é muita bagagem de estar no terreno. E isto para mim faz todo sentido, mas sobre isso eu vou chamá-la. Mas é para partilhares e convidares mais pessoas para estas conversas com sentido. Olá, boa noite, Paula. Boa noite, Madalena. Quero agradecer o convite, estou muito feliz e honrada, não é? Porque é um privilégio vir falar sobre as nossas crianças, os nossos pequenos, não é? É verdade, é verdade. E eu agradecer-te a tua disponibilidade, porque, e vamos assim dizer que as coisas juntaram-se para que de facto este encontro acontecesse como está a acontecer, porque hoje é um tema sempre importante, mas hoje mais do que nunca, pois os pais hoje têm a possibilidade de estar com os filhos durante muito mais tempo, de acompanhar e de poder observar melhor as suas crianças. Então, calha numa altura em que faz todo sentido podermos ouvir de quem entende do assunto, como observar. Paula, por isso, muito obrigada também. Bom, então, é verdade, é muito importante a observação nesse momento, não é? Até porque a gente está vivendo um momento único, não é? Esse momento que está acontecendo em todo o globo é um momento muito pontual, onde a família teve que mudar a sua rotina, as crianças tiveram que aprender também a mudar a sua rotina, né? Os terapeutas, os professores, é uma situação bem delicada, mas para tudo tem saída. É isso mesmo, para pensar positivo. Exatamente, e por isso mesmo é que faz sentido esta conversa contigo, que és uma especialista de mão cheia nesta área, para que depois, com as tuas dicas e com aquilo que vai ser a nossa partilha aqui, as pessoas, os educadores, os adultos, de uma forma geral, possam estar atentos àquilo que são sinais, indícios de que alguma coisa poderá não estar a correr como desejado ou como esperado. Mas antes de nós focarmos exatamente naquilo que é profissional, eu vou começar pelo teu nome.
uma Tá bom. brasileira, que não é difícil, mas com o nome Raup. Explica-me de onde é que vem este nome. Pois, né? Bem, o Raup é uma descendência alemã, né, do meu tataravô, né? Eles foram imigrantes, chegaram no Brasil no ano de 1876, né? E ali começaram a trabalhar no Sul, no Rio Grande do Sul. Uau, ok. E ali começaram a constituir a família, né? E também tem o meu lado, depois dessa descendência, né, do Rio Grande do Sul, a minha família começou a se espalhar por todo o Brasil. Hoje em dia, no Brasil, existe Raup em praticamente todos os estados. É uma família bem numerosa. Bem numerosa. Uau! Exatamente. E uma família... Diz. Descendência índio. Você pode ver que porque eu ia dizer mistura de índio com alemão. É uma mistura bem misturada e uma boa mistura, porque eu até ia perguntar, mas essa mornaça, esta mornaça foi buscar este moreno aonde? Se bem que agora já estou a perceber um pouco. Então, e cá está, o papá, a mamãe e a minha mãe e meu pai, exatamente. Eu pequenininha, você pode até observar que eu tenho um olhinho meio puxado, né? A minha mãe, ela tinha os olhos verdes e era muito branca. Ela puxou, assim, bem a descendência alemã. O meu pai, é engraçado que na família do meu pai, que é justamente a descendência de índio por parte do meu avô, né? Ok. A minha avó paterna teve 9 filhos. E esses 9 filhos bem diferentes. Que engraçado. Meu pai era muito branco, dos olhos pretos, sardento, o cabelo avermelhado, mas eu tenho tios, irmão deles, que são bem morenos, né? Então, a mistura foi muito, assim, bem feita, muito condensada, Deus caprichou. E tu foste mais para o lado do índio, dessa moreno e esse tom de pele e esse cabelo escuro, não é? Vê-se, e é engraçado, eu adoro esta tua fotografia com os toda olhos charmosa. Parece uma boliviana, não é, Madalena? Parece uma boliviana. Completamente. Que idade é que tinhas aqui, Paula? Olha, eu devia ter aí uns 5 anos, 6 anos. Eu morava em Brasília, nessa época. E a minha avó gostava de tirar muitas fotos minhas, né? Então, ela tinha mania de ir à tarde me arrumar para poder tirar foto, e eu gostava de aparecer, né? Então, eu sempre fazia poses, né? E foi uma infância muito boa em Brasília. Eu tinha 5 anos aí. Era isso que eu te ia perguntar. Eu ia perguntar-te como é que foi a tua infância, já que nós também vamos falar dos mais pequenininhos, como é que tu descreverias das tuas memórias de infância, como é que descreverias a tua infância, Paula? Bem, a minha infância, ela foi uma infância bem agradável, né? Mas, assim, viajava bastante. Por quê? Porque minha mãe ficou viúva muito cedo. Meu pai morreu quando eu tinha 1 ano. Então, nós começamos a morar com os meus avós paternos. E os meus avós paternos, o meu avô era dono de construtora. Então, ele construiu estradas, as estradas, né? A maioria das estradas do Brasil, quem construiu foi meu avô. Então, assim, nós viajávamos muito. Quando eu falo ali, Brasília, nós moramos porque ele estava construindo estradas. Moramos em Salvador, moramos em Recife. Eu, na realidade, nasci em Recife, né? Minha mãe morava em Recife, mas quando eu tinha 4 meses, nós nos mudamos para Fortaleza. Então, eu viajei muito pelo Brasil, em função do trabalho do meu avô, né? Então, foi uma infância onde eu tive o privilégio de viver na natureza, porque meu avô tinha como no Brasil se chama fazenda, né? E os sítios, né? As fazendas e os sítios. Os sítios. Eu convivia muito com a natureza, né? Eu tomava banho de rio, eu subia nas árvores para tirar fruta. Eu era uma menina muito moleque, né? Que engraçado. Sabes que tu agora estás a dizer isso, tu hoje, adulto, tens muito dessa menina, porque tu parece que vais, não tens aquele receio ou seja, esta vontade de desbravar, de explorar,
eu reconheço em ti esta vontade de não ficar presa a um determinado sítio e onde estás também desbravares, descobrires o caminho. És tu, não? Exatamente, você me descreveu como sou. Eu sou assim mesmo. Eu gosto de conhecer, eu gosto de movimento, eu gosto. Por isso que eu escolhi essa área, né? Porque é surpresa todo dia, não é? Você não se engessa, você todo dia você dá vida para essas crianças, todo dia você dá esperança, todo dia você conversa com os pais, você é um privilégio você poder mudar a trajetória de vida de uma criança, né? Que engraçado. Dar perspectivas para elas que estão ali adormecidas. E eu acho que a minha profissão tem muito a ver com isso, justamente pela minha história de vida. Por quê? Porque eu sou muito isso. Eu sou muito itinerante, né? Eu gosto muito de conversar, de conhecer as pessoas e adoro um bom papo. Adoro. É super curioso porque tu estavas a falar nisto e de facto tem tudo a ver com aquilo que tu acabas por fazer também e a tua escolha também muito influenciada por aquilo que foi a tua infância e as viagens e o descobrir e o desenvolver e ver os diferentes sítios, a descoberta e crescimento. É muito, muito curioso. Eu queria mostrar-te aqui uma fotografia para tu falares um bocadinho sobre esta foto. Tá bom. Que achei super curiosa, que recebi esta foto. Quem é? Ai, minha avó. Meu Deus, é minha avó. É o Tu és amor da tão minha parecida vida. com ela, Paula. És tão parecida. Que engraçado, és muito, muito parecida com ela. Muito parecida. Esta é a senhora que tanta fotografia tirou e te punha toda bonita, como uma boneca, para tirar fotografias. É a minha avó, é uma segunda mãe, né? Bem, depois que meu pai morreu, quem me criou na realidade foi minhas avós, né? E Sim. essa é a mãe da minha mãe. Ai, meu Deus do céu, é uma saudade imensa. Saudade imensa. Minha baixinha, minha... Muito parecida. Achei muito, muito engraçadas. Eu disse, tenho que mostrar esta fotografia à Paula, porque de facto vale a pena. Então, tu escolhes, porque tu és licenciada pela Universidade Federal do Ceará e tiras licenciada em Pedagogia. Tu começas a dar os passos em Pedagogia. É engraçado, Pedagogia, já disseste que tem a ver um pouco também com a tua história de vida, desta educação. É engraçado, já vimos como é que as coisas estão tão ligadas e aquilo que eu digo muitas vezes tem a ver com as nossas origens. As nossas origens, quer que não, ficam marcadas em nós. E tu, por teres crescido com os teus avós, a tua mãe, pessoas mais adultas, não é? Porque nem todos temos os privilégios de crescer e sermos educados com os avós presentes. E tu tiveste isto, depois vais para o mundo da pedagogia. Foi logo a primeira opção, Paula? Bem, eu tenho uma referência familiar, porque as minhas tias e a minha avó eram pedagogas, né? Se formaram em professoras. Né? Embora minha avó nunca tenha exercido, mas foi a formação que ela escolheu. E essa história do ensino, essa história do questionamento, essa história de desbravar, de descobrir, é uma referência muito grande desses meus avós e da minha família, dos meus bisavós e tudo mais. Então, eu sempre queria ensinar, eu sempre fui muito curiosa, e sempre fui muito, assim, atrevida. Né? Desde pequena, sempre fui muito assim atirada para poder questionadora, não é? Meio rebelde, entendeu? Tu tens dois irmãos. Tenho dois irmãos. Tu és a única menina, és a mais velha, a do meio? Eu sou a mais velha. Eu sou a mais velha. Eu sou a mais velha. Minha mãe ficou viúva, né, muito cedo, minha mãe ficou viúva com 18 anos, e depois, com 26 anos, 27, ela casou-se novamente, e desse segundo casamento eu tenho dois irmãos, né, que é o Edinho, que é o mais velho, depois de mim, né, e o Daniel. Até aí também acabaste por ser um pouco educadora, não é? Porque acolhes mais dois pequenininhos e tu também assumes um papel aqui de mana mais velha e cuidar de outros mais pequenos. Assim, com a tendência de mandona, né? Porque eles falam que eu sou muito mandona.
Que engraçado. Eu sou muito assim, quando eu chego na casa dos meus familiares, eu tenho uma mania de organizar as coisas, sabe? Sério? Eu cheguei uma vez na casa do meu irmão e eu estava sem fazer nada, eu não sei ficar ociosa. E comecei a arrumar tudo, né? E tirar de lugar, tirar as coisas da gaveta, ensanar. Quando ele chegou do trabalho, né? Viu tudo voltado, né? Que engraçado. Mas olha, é super curioso. Estavas aqui a falar dos teus irmãos, não é? É engraçado, porque tenho aqui, deixa-me ver aqui se eu consigo aqui colocar uma coisa que eu queria partilhar contigo, que achei super engraçado. Tu agora estavas aqui a falar do teu mano, então deixa-me partilhar algo contigo que achei muito, muito, muito engraçado. Deixa-me só aqui aumentar, porque às vezes as tecnologias lembram-se de falar mal das tecnologias hoje, que é para ela não nos deixar mal. Por isso, nem vou reclamar das tecnologias hoje. Vamos só aqui. É um problema, né, Madalena? Nem vou reclamar das tecnologias hoje. Por isso, deixa-me só ver. Deixa-me aqui ver um bocadinho. Só aqui um segundo. Então, tu tens uma relação muito próxima com os teus irmãos. Dentro do possível. Eu não sou uma pessoa, eu sinto muito amor, né? Claro. Mas eu não sou uma pessoa muito assim de ser muito colada, né? Porque eu tenho essa personalidade muito livre, muito. Eu não deixo de amar, mas eu não sou apegada, entendeu? Ok, entendi. Isso às vezes é muito entender, né? É muito ruim acidentes, mas a minha personalidade é muito fluida, é muito, né? Olha, tenho aqui, já consigo aqui colocar só um minuto, só aqui para ver se eu consigo aqui colocar uma partilha que eu queria fazer contigo, que acho super interessante em relação aqui ao teu mano, que eu tenho aqui um dos teus manos. Espera lá, que fomos buscar um dos teus manos. Tudo bem? Estou passando aqui para te dizer o quanto você é especial para mim. Uma grande irmã, linda, maravilhosa, do gênio forte, né? Que eu amo tanto. E além de uma irmã linda que eu tenho, é uma grande amiga, né? Te amo muito, né? Desejo a você todas as qualidades do mundo, né? As felicidades aí, que você consiga conquistar seus objetivos sempre. Né? E além de ser uma grande irmã, também uma grande mãe, sua filha, você é bem dela, é do peito, passa amor mesmo distante nesse momento, né? Mas breve estaremos todos nós juntos, né? Curtindo a vida, amando um ao outro juntinho, certo? Te desejo tudo de bom, não se esqueça que eu te amo, beijão. Achei tão giro o teu nome, e ele diz mesmo aquilo que tu disseste. Esse é o mais novo, né? De todos, esse é o mais novo. E eu sou mesmo forte, mandona, eu sou muito... Agora, estávamos aqui a falar, quero que fales um bocadinho, pronto, há quantos anos, porque em termos do teu currículo, tu estudaste no Brasil e depois acabaste por ir para Portugal para fazer então um mestrado na Universidade do Minho. Queres partilhar um pouco sobre o porquê? Porque tu acabas a tua licenciatura, mas entretanto vais sempre acrescentando conhecimento, ou seja, sempre buscaste mais. Sempre procuraste ir aos melhores sítios e aperfeiçoar aquilo que é o teu trabalho. Fala-nos um pouco deste teu percurso até chegares a Portugal, que depois também a chegada a Angola. Pode ser, Paula? Pode. Bem, Madalena, eu sempre gostei de estudar. É uma coisa que é minha. Eu sempre fui muito curiosa, não é? Okay. E quando terminei a minha graduação, eu fiz logo uma especialização em psicopedagogia, né? Sim, essa especialização em psicopedagogia me abriu outras possibilidades, outros leques. Okay. E eu comecei a perceber que o ensinar, essa prática da construção do saber, ela não era tão simples. Não é? Uhum.
como é que a pessoa aprende? Como é que o ser humano, ele processa a informação? Será que nós aprendemos de maneira fácil? Será que as crianças que sentem dificuldades de aprendizagem, elas sentem porque são desinteressadas? Eu comecei a me questionar. E apareceu uma especialização do professor Vitor da Fonseca, em Recife, e eu fui fazer essa especialização. Foram 2 anos de especialização, né? E eu viajava para Recife de 3 em 3 meses, 3 em 3 meses. E ele me convidou para fazer, quando eu terminei a especialização, ele me convidou para fazer mestrado em Portugal e me disse que me daria uma carta convite. E eu agarrei com unhas e dentes. Eu sou uma pessoa, assim, que toma decisão. Eu não faço, vou pensar. Se eu vejo uma oportunidade, eu agarro ela com unhas e dentes. Ou é sim ou é sim. Exato, né? E a minha filha, na época, tinha 8 anos, né? E ela sempre morou comigo. E eu não tenho do que me queixar. O meu ex-marido é um homem fantástico, eu não tenho do que me queixar dele, né? E eu trabalhava na prefeitura de Fortaleza nessa época, e eu falei assim, olha, não quero mais trabalhar na prefeitura. Vou entregar tudo e vou fazer meu mestrado. E falei, você fica com a Maiara 1 ano, não é? Toma conta aqui, eu tinha apartamento próprio, ele ficou lá cuidando para poder alugar o apartamento, né? Okay. Aí, com o tempo, eu vendi meu carro para o meu outro irmão, e o meu ex-marido disse, tá bom, você quer ir? Tá, eu vou lhe ajudar, né? Como ele sabia que eu gostava muito de estudar e tudo mais, ele falou, eu vou lhe ajudar também com isso. E pagou também uma parte desse meu novo desafio de vida, né? E eu fui para lá, comecei a fazer o mestrado, depois, 1 ano depois, eu peguei a minha filha, levei para Portugal, ela ficou lá estudando comigo também, morando comigo, e logo, aí escolhi o quê? Dificuldades de aprendizagem, né? Porque eu queria esclarecer sobre esses questionamentos, como é que o ser humano aprende, né? Exatamente. Eu queria compreender como é que era o processo de aprendizagem desde a infância até a área adulta. Só que a minha área de interesse é criança de educação infantil e ensino fundamental, até mais ou menos 10 anos, 12 anos. Até os 12 anos de idade. Especialização. Exato. Eu achei curioso, porque quando estava a preparar-me para esta conversa com sentido, vi algo que tu disseste que é extremamente importante. É importante, tu disseste numa entrevista, que é importante percebermos o processo de aprendizagem para podermos identificar alguns sinais. Como identificar sinais se eu não conheço o processo? E isto começa logo na base, também foi isto que levou a procurar essas especializações. Porque às vezes nós temos o ouvir dizer ou de olhar e rotular, mas nem sempre aquilo que é o sinal que nos está a ser passado, ou nem sempre aquilo que é a nossa observação, pode ser uma situação de transtorno, de desenvolvimento. Então, é muito importante, e tu dizes isto muito bem, e eu gostava aqui de frisar, porque sem conhecermos o processo de aprendizagem, não vamos conseguir perceber se aquilo que é o resultado ou a nossa observação é ou não ajustada para aquela situação. Madalena, você falou uma coisa muito interessante, né? A questão de perceber. A criança, quando ela nasce, o único contexto que ela de início se socializa é a família, não é? Uhum. Então, ali, a família leva para o pediatra, né, mensalmente. Sim. Por quê? Porque ali tem marcos de desenvolvimento que a criança ela tem que apresentar, né? Por exemplo, levantar a cabecinha, tem uma idade correta, engatinhar, tem uma idade correta, sentar, tem uma idade correta, a questão perceptiva, né? A questão sensorial também, o perceber da criança, né? É por isso que tem as fases sensórias motora, não é? Que é a idade de 0 a 2 anos, onde a criança extremamente começa a descobrir todo o contexto, todo o ambiente, e que descobre coisas que nem nós às vezes sabemos.
Exatamente. E tem essa questão motora, né? A motriz que começa a se desenvolver, depois vai para o concreto, as descobertas, a construção da linguagem, não é? E depois entra na área formal, que é o desenvolvimento de toda essa questão da aprendizagem. Então, como é que a gente começa a perceber? Geralmente, quem indica e quem percebe é quando a criança ela começa a entrar na escola, né? Quando a criança entra na creche, né, na educação, e vai ali desenvolvendo a educação infantil, os professores começam a perceber, né, um atraso na fala, não é, um comportamento mais antissocial, não é? Só que isso não quer dizer que ela tem um transtorno, como você falou. A anamnese, a investigação é essencial. Por isso é que, quando se percebe que a criança, por exemplo, aos 2 anos, não fala, né, não interage muito bem socialmente, quando a criança, ela, na questão motriz, esbarra, cai muito, né, não se interessa por jogos, por brincar, por descobrir, é necessário se fazer uma investigação. Não que isso vá concluir no diagnóstico do transtorno, mas a investigação e a intervenção precoce nessa fase é essencial, né? Passar por uma investigação, uma avaliação multidisciplinar, né? Na minha área da neuropsicopedagogia, que é uma área que investiga toda a questão de desenvolvimento da criança, em referente à questão psicomotora, à questão da socialização, das competências acadêmicas, né? Então, a tua área acaba por ser englobar todas estas questões, não é? Todas essas questões. Por quê? Porque eu investigo dentro da área das neurociências, tá? Para a gente aprender, a gente não aprende de forma inata, não é? Nós aprendemos a partir de desenvolver competências cognitivas, né? Então, a gente aprender a falar, a gente aprender a escrever, a gente aprender a construir palavras, a se socializar, tudo passa pela mente. E tudo passa pelas emoções, né? Então, essa investigação dessa questão de investigar como é que dá esse circuito neural da aprendizagem que é o meu foco. Uau. E aí a gente descobre muita coisa, coisa, e pode fazer outros encaminhamentos. Há quanto tempo é que tu estás a trabalhar em Angola, Paula? 1 ano e meio. Eu estou há 1 ano e meio em Angola, né? Eu vim a convite de um centro chamado Puzulamona. Tive o privilégio de trabalhar lá. Hoje estou prestando serviços, porque atualmente estou desenvolvendo alguns projetos pessoais, né? E foi um privilégio, né? Foi um privilégio porque trabalhar aqui sempre foi um desejo meu, desde 2014. Depois eu conto essa história. Pois, e diz uma coisa, a experiência de 1 ano e meio cá em Angola, qual é o teu raio-x sobre a questão ligada a estes transtornos de desenvolvimento? Qual é o teu raio-x depois deste 1 ano e meio de experiência aqui em Angola? O que é que tu nos tens a dizer sobre, dentro daquilo que é o teu métier e na área em concreto em que tu estás a trabalhar, qual é o diagnóstico que tu fazes? Quais são as principais situações que tu encontraste durante esta tua experiência? Pronto. Luanda não é diferente de qualquer parte do mundo, não é? Então, para onde nós estivermos, para onde nós formos, há crianças com déficit de aprendizagem. Claro, isso se dá por vários motivos. E Luanda também não deixa de ser diferente, tá? Então, a primeira queixa, né, onde os pais e a escola apontam uma investigação, é quando essa criança tem um atraso na fala, né? Então, quando a criança, ela não tem um vocabulário expansivo, ela tem dificuldade de falar as palavras, porque para você falar a palavra é uma construção mental que tem a ver com percepções fonéticas, que você tem que associar áreas cerebrais. Então, quando a criança ela não desenvolve isso, é a primeira queixa, né? Então, não deixa de ser diferente. Aqui em Luanda, quando as crianças são encaminhadas, a primeira queixa é atraso na fala.
né, que tem que ser investigado, certo? E dentro dessa investigação, o que é que acontece? Vai aparecendo outras questões que têm que ser analisadas, e tem que ser analisada não só por mim, mas por uma área multidisciplinar, onde tem neuropediatra, neuropsicopedagogo, neuropsicólogo, terapia ocupacional, terapeuta da fala, fonoaudiologia, que é a terapia da fala. Então, através dessa primeira avaliação, essa primeira investigação, vai se fazendo os encaminhamentos, né, para que a gente possa, assim, chegar a uma conclusão e fazer uma intervenção terapêutica, que pode ser por um terapeuta, ou por 2 terapeutas, ou por 3 terapeutas, né? Mas, assim, a queixa principal é justamente a dificuldade na questão da fala, atraso na fala. Ok. Pois, e na altura até partilhaste aqui, e também vou partilhar aqui com quem nos está a seguir, alguma das atividades que tu fazes, isto logo, claro que será dizer que nós fizemos isto com as devidas autorizações, salvaguardando que é a confidencialidade. Por exemplo, nesta imagem que nós vemos aqui, podes-nos explicar um pouco qual é o objetivo concreto? Pronto. Essa criança, eu atendo, ela tem praticamente um ano e algum tempo, 1 ano e 2 meses que eu faço o trabalho com ela. É uma criança que ela tinha déficit auditivo, ela fez implante coclear nos 2 ouvidos, né? Essa criança chegou, 2, nos 2 ouvidos, né? Fez primeiro num, depois no outro. Então, essa criança chegou, né, no CUSOLA com a queixa, claro, né, de não ter a questão do vocabulário construído, né? A questão sonora, a questão da pronunciação das palavras não existia. Por quê? Porque como ele tinha esse problema, esse déficit auditivo, ele não expandiu o vocabulário e construiu, né, percepções fonéticas das palavras. Então, né, não só eu, né, hoje, atualmente, ele está desenvolvendo um trabalho comigo e com a fonoaudióloga, né? Mas, assim, ele passou por terapeuta ocupacional, ele passou por mim, ele passou por fonoaudiólogo, ele passou por psicólogo, né? Então, foi uma gama de terapias para que ele pudesse, assim, vencer as suas barreiras, né? O que é que essa atividade, ela favorece, no caso dele, não é? Ok. Que idade é ele tem 7 anos. Que idade este paciente, vamos assim dizer, que esta criança tem 7 anos? Pronto. Eu acho que ele tem 7 anos. Então estava com muita dificuldade. Vai fazer 7 anos. Com dificuldade naquilo que e a letra dele está linda. Não é? A letra dele está linda. Então, o que é essa atividade? Vocês observam que eu primeiro coloco uma figura. Por quê? Sim. Porque aqui a figura. A aprendizagem, ela se dá pelo processamento sensorial. E os 2 princípios sensoriais da aprendizagem é a visão e a audição, tá? Então, ele já tinha a percepção visual bem desenvolvida. Por quê? Porque o déficit dele era a questão auditiva. Então, eu coloquei a imagem para produzir o esforço dele de identificação dessa imagem e ele pronunciar a palavra, né? Queijo, certo? Agora, para chegar a essa atividade, ele já teria que conhecer as letras. Anteriormente, eu já fiz um trabalho de desenvolver a função fonética das letras. Ele saber que cada letra tem um som, né? Antes disso, eu trabalhei isso tudo feito por etapas, dando aquilo que... feito por etapas, exatamente. Quando ele aprendeu a sonorizar as letras, eu fui ensinando para ele junções de sons, as junções fonéticas. Por exemplo, eu juntava o A com I, ai, né? É diferente de A e de I. Produz muito outro som. Por quê? Porque a escrita
E a leitura, ela tem que construir essa função de ligação sináptica entre duas áreas cerebrais, que é a área da linguagem e do entendimento do que você escutou, a área de Broca e a área de Wernicke. Então, a gente tem que ativar essas duas áreas, criar funções sinápticas onde ele não tinha. É onde se constrói a linguagem, não é? É super interessante. Quanto tempo mais ou menos demora, por exemplo, uma sessão? Porque são várias sessões, ou várias sessões de acompanhamento. Qual é a média de duração de uma sessão? Para uma 45 minutos. São 45 minutos. Né? Porque senão eles ficam muito cansados, né? E, a partir daí, ele foi construindo, através dessa sonorização, o comando motor das funções executivas para a escrita. Por quê? Porque a função executiva é a resposta ao que é pedido, né? Então, é a produção da escrita do que ele compreendeu ser a imagem, queijo, não é? Então, é toda uma construção por etapas, né? É engraçado. Como é que os pais, Paula, porque uma coisa é nós termos a dúvida, vermos alguns sinais, sem percebermos muito bem como é que as coisas dentro do nosso cérebro ou do cérebro da criança se processam. Da tua experiência, da nossa realidade, como é que tem sido depois o confronto dos pais com estes diagnósticos? Porque uma coisa é a suspeita, outra coisa é depois deste trabalho multissetorial, como tu referiste, em que vários terapeutas, vários especialistas atuam na anamnese para elaborar o diagnóstico e apresentar um relatório. Como é que aqui, a realidade em Angola, como é que os pais reagem depois a estes resultados? Bem, eu faço uma análise de um comportamento mais geral, Madalena, porque o comportamento dos pais aqui no Luanda é o comportamento de qualquer pai em qualquer parte do mundo. Primeiro, eles querem um diagnóstico, eles ficam muito ansiosos por um diagnóstico, né? E eles têm muita preocupação se as crianças deles vão conseguir superar as dificuldades. Isso é preocupação de qualquer pai. Mas qual é o meu conselho? O meu conselho é que os pais, eles têm que, primeiro, procurar profissionais qualificados, que sejam experientes em transtorno do neurodesenvolvimento. Isso é extremamente importante, Paula. Muito importante. É uma formação específica, né? Nem todo médico, nem todo terapeuta, dentro da sua graduação, ele é voltado para trabalhar com os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, a primeira dica, procure profissionais que sejam formados dentro da área dos transtornos do neurodesenvolvimento em relação à questão de médicos, né, e terapeutas, né? Outra dica, quando você achar esse profissional, vá com o coração aberto para construir uma relação de confiança e de investigação, não é? Pois. Porque, primeiro, a investigação para se dar um diagnóstico, ele tem que ser feito criteriosamente, tá? Porque tem passos específicos, né? Claro que tem crianças que apresentam, nós levantamos hipóteses como a questão de crianças autistas, né? Que tem passos de observação mais direto, né? Claro. Mas isso não quer dizer que toda criança, por exemplo, que tem um atraso na fala ou que tem uma estereotipia, seja autista, porque a estereotipia é uma certa comorbidade. Então, tem que fazer uma avaliação. E para se fechar um diagnóstico, é necessário uma equipe multidisciplinar e uma investigação de pelo menos, né, 6 meses. Você tem a primeira avaliação, você faz as intervenções, depois você, 3 meses, repete os testes, e no final de 6 meses, né, você tem um material suficiente para poder descartar várias coisas e fechar um diagnóstico mais conclusivo com uma equipe multidisciplinar. E é importante aqui referir, Paula, da importância dos pais
neste processo, como um parceiro indispensável neste processo, não é? Porque eles acabam por ser o veículo e a forma, ou seja, a base daquilo que é a observação, porque às vezes a criança não tem a noção se aquilo que está ou não a fazer corresponde. Então os pais são parceiros indispensáveis durante este processo. Principalmente na época que nós estamos vivendo, porque os pais, eles estão descobrindo como é que se trabalha, como é que... E resgatando as relações familiares, isso é importante, né? O pai está mais perto, está mais com o olho clínico, entendeu? E há coisas que podem ser feitas como estas, no sentido de ir estimulando também a criança e percebendo e vendo alguns sinais, não é? Exatamente. Por exemplo, essa criança que está levando o cachorrinho para casa, né? A gente percebe que o traço dela não é o ideal, mas ela já tem um domínio relativo à questão da motricidade fina, né? Exatamente. Ela já sabe pegar bem no lápis, né? Ela já sabe pontilhar, ela sabe que esse pontilhado, ele tem um movimento de, no primeiro, subir e descer. No segundo, sobe, desce, né? E depois vem horizontal. E depois curva. Tudo isso é um conceito de se construir a escrita. Porque a escrita, ela é construída em retas e curvas. É isso mesmo. Retas e curvas. De facto, e agora mais do que nunca os pais têm esta oportunidade de dedicar tempo e poder observar efetivamente estes sinais. E falando em pais, eu vou ler agora aqui o testemunho de uma mãe que respeitosamente e de forma muito simpática partilhou aquilo que foi o percurso dela. Vou ler porque ela preferiu não aparecer, se bem que ela fez questão de deixar aqui e autorizar que eu partilhasse o nome. Então eu vou ler na íntegra aquilo que é a mensagem, e é uma mensagem também para ti, Paula, porque de facto aquilo que ela escreve resulta da tua experiência, da tua entrega e do teu trabalho. Então ela diz: muito boa noite, sou Teresa Macedo, mãe do José Macedo Júnior. E temos aqui algumas imagens, inclusivamente do Júnior. Meu filho foi diagnosticado com perca auditiva total, surdez, em 2018. Tudo começou em 2016, em uma consulta de rotina. O doutor notou que alguma coisa não estava bem com a audiência dele. Recomendou vários exames e o mais importante de todos, que era muito difícil, levou 1 mês para ser realizado por falta de equipamento nos hospitais e clínicas de Angola e do país. Depois de alguns dias consegui encontrar uma clínica que realizava o mesmo exame, mas infelizmente tive que esperar por mais tempo, porque a agenda do doutor estava lotada. Finalmente, em janeiro de 2017, conseguimos fazer o exame, mas levei dias para recebê-lo, porque a máquina de impressão da clínica estava com problemas. No meio disto tudo, a audição do meu filho só piorava. Tudo o que ele já sabia falar estava a ser esquecido. Finalmente, os exames saíram. Ele estava com 20% a menos de audição. O doutor encaminhou-nos ao otorrinolaringologista. Estudou-se as causas e os possíveis tratamentos. Ele precisava de uma cirurgia, mas o doutor optou por uma medicação primeiro porque poderia ser resolvido com uma médica. A medicação não surtiu efeito e ele só piorava. Aí decidimos operar, mas sem sucesso. Foram 2 tentativas e saímos do bloco sem eles tocarem no meu filho. Por ser muito alérgico e estar sempre constipado e com muitos roncos, não podiam operar, temiam o pior. Isto é a verdade, mas em outros países isto já não é um problema. Cansados com esta situação, decidimos viajar. Reunimos as condições e em 2018 fomos para Cape Town, para a África do Sul. Lá ele foi operado e recebemos a triste notícia que ele estava com perca total da audição. Foi um choque. Apresentaram-nos 2 opções: implante coclear, língua de sinais. Decidimos pelo implante coclear, apesar dos custos. É muito caro. Em março de 2018 foi feita a primeira cirurgia. 1 ano depois realizamos a outra e aqui estamos. Depois de tudo isto,
O meu filho teve de reaprender tudo, ainda está a reaprender. Começamos a luta por encontrar bons terapeutas, boas creches e escolas. Não foi fácil, mas tive de ser forte porque ninguém poderia fazer isso por mim. Era minha e do meu esposo a responsabilidade. Mas graças a Deus, a nossa família nos apoiou e tem apoiado muito. Mas acredito que o facto de aceitarmos a condição do nosso filho, isto também lhe deu forças e Deus nos ajudou. Eu já sabia o que me esperava, porque antes da cirurgia ele já fazia terapia, recomendação médica, mas sem sucesso. Em outubro de 2018 conheci o Centro de Desenvolvimento Infantil Cusola Mona. Foi daí que tive contato com a doutora Paula. Achava ela muito dura com o meu filho e que exigia muito de mim, ainda exige. O meu filho chorava para fazer as sessões, tinha muitas birras, não cooperava, levava tudo na brincadeira. Eu pensava que nada daria certo com ela, mas quando comecei a ver os resultados, depois de várias conversas com ela, vi que era isso que o meu filho precisava. A doutora Paula tem tido um papel muito importante neste processo todo. Ele evoluiu muito. O meu filho não falava e agora já fala. A doutora Paula é muito profissional. Ela não brinca em serviço. É exigente, dedicada e humana, porque ela sabe reconhecer as nossas limitações e sabe do que somos capazes. Com o seu punho firme e voz determinada, tem ajudado muito o meu filho e a mim também. Por tudo isto e pelo que ainda temos de fazer, eu agradeço e a família agradece, a família Macedo agradece muito à doutora Paula Raul. E esta foi a mensagem de uma mãe, ela preferiu mesmo fazer por escrito, da mãe tímida, a mãe do Júnior, que partilhou aqui. Paula, aquilo que esta mãe, este testemunho desta mãe partilha aqui é de facto extremamente importante. A Tânia Macedo partilhou da dificuldade do aceitar, de ter que reconhecer, da importância de ter que ela, o marido, e ter o apoio da família. Por acaso, também vou partilhar, porque nesta pesquisa e para preparar esta live também falei com outros pais e tive também aqui um pai, o Sambo, que partilhou da necessidade que tiveram inclusivamente de mudar de país, porque a criança, depois de várias tentativas aqui e de um pré-diagnóstico um tanto quanto incerto, porque infelizmente ainda temos algumas limitações em determinadas áreas, é importante aqui referir, tiveram que mudar a sua vida e partir para Portugal, largar a casa, largar as coisas aqui e a família partir para Portugal, que foi o caso desta família, deste casal, jovens que identificaram e foi diagnosticado o autismo e a criança agora está a preparar-se para entrar em idade escolar e, de facto, lá começam a ver os resultados. Neste caso, estão em Portugal, a criança reside em Portugal e ele diz que a dificuldade de aceitação, a dificuldade de fazer compreender, enquanto pais, todos esperam que os seus filhos sejam saudáveis, mas nem sempre isto acontece por vários motivos. Então, este processo que às vezes para os pais, por estarem também um tanto quanto mais sensíveis, de encontrarem depois do outro lado o especialista firme, às vezes duro, às vezes também faz toda a diferença, Paula. Assim, Madalena, o que eu vejo? A pessoa ser firme não quer dizer que ela não seja afetiva, né? Então, você tem que ter essa percepção em afetividade, que a afetividade envolve o amor humano, né? Você tem que amar o seu próximo, você tem que compreender a dor desse pai, você tem que compreender o estresse dessa criança, em ela querer se comunicar e não conseguir, em ela querer se socializar e não conseguir, né? Em ela querer ler e escrever e não conseguir, né? Então, tudo isso é uma questão de estresse, tanto para os pais quanto para essa própria criança. No entanto, essa questão de aceitação dos pais é essencial, mas não é fácil. Então, na minha compreensão de terapeuta, nós não temos só que cuidar da criança, nós também temos que cuidar dos pais, não é? E aconselhar, dar supervisão, né? Chamar, ensinar como fazer.
E muitas vezes nós temos que colocar regras bem rígidas. Eu, no meu caso, eu coloco as regras bem rígidas. E eu cobro. Você fez? Ah, você não fez? Ah, mas eu lhe dou tantos dias para você fazer. Né? Porque essa parceria familiar é essencial. Verdade. Porque se a família não coopera, o meu trabalho também vai ser prejudicado. Não é verdade? Então, eu não quero que o meu trabalho seja prejudicado. Eu quero que o meu trabalho, ele favoreça, né, que a família, ela atinja o objetivo dela. Qual é o objetivo dela? É tornar essa criança capaz. É tornar essa criança autônoma, né? Então, a parceria da família é fundamental. E esse processo de aceitação é um processo mesmo que tem fases. E tem a questão do luto, né? A família tem que passar por isso. E nós, terapeutas, também temos que cuidar desse pai. Muitas vezes, na sessão da criança, eu converso com os pais, né? Quero escutar a dor dos pais, quero perceber como é que o pai como foi essa semana, como foi o final de semana. E, a partir disso, você começa a dinamizar também o comportamento, autorregular o comportamento dos pais, né? Em casa, para ele não ajudar. Porque há o trabalho feito na sessão, mas depois há o desenrolar nos outros dias em casa, porque de certeza que a criança vai querer repetir alguma das coisas que fez na sessão, não é? Exatamente. Olha, nessa época de pandemia, eu estou fazendo muitos atendimentos remotos, né? E eu dou treinamento para os pais, né? Eu coloco os pais na frente, né? E começo a ensinar como é que os pais devem fazer. E eu treino os pais. E eu falo, não é assim, não tá bom, é desse jeito. E eu fico mesmo, né? Ensinando e cobrando deles, porque eles são fundamentais. Olha, Paulo, essa criança... É isso que faz a diferença, Paulo, e é extremamente essencial, porque tu cuidas da criança, mas tu disseste algo extremamente importante e que eu concordo, e a Teresa Macedo também viu isto, que tu também cuidas dos pais e é importante que os terapeutas e os especialistas também tenham esta atenção para com os pais, e isto é extremamente importante. Queres nos falar desta imagem? Pois é, isso é uma tarefa bem interessante. O que é que eu estou querendo? Qual é a queixa dessa criança? Essa criança, ela não consegue ordenar e sequencializar as informações. Então, ela tem muita dificuldade de expressar verbalmente o que ela pensa. Ela é uma criança bastante ansiosa, não é? Ela apresenta uma certa hiperatividade corporal, né, devido à ansiedade dela. Então, para que ela comece a organizar dentro a sequencialização das palavras, das frases, para construir o diálogo, né? Eu estou fazendo aí com ela um trabalho de organização espacial antes. Né? Okay. Ela está aprendendo, assim, eu tinha vários moldes, né? E eu perguntei para ela, qual é o molde que você quer trabalhar com areia? E ela escolheu o castelo. Que giro. Então, eu fui trabalhando sequências, como é que se constrói o castelo? O que é que nós primeiro devemos fazer? Não é? Aí ele foi falando, e a gente deve primeiro colocar um muro, não é? Então vamos fazer o muro? Vamos, né? E a gente começou a construir uma base do que seria o terreno para colocar o castelo. Então, você pode observar que só tem 3 muros, né? Para a gente dar o limite da carteira. Aonde é que a gente utilizar o espaço da carteira? Ele delimitou. E depois, o que é que a gente vai fazer? A gente vai começar a construir o castelo. Então, como é que se constrói o castelo? Ele fez aí um trabalho sensorial, óculo manual, por quê? Porque ele teve que olhar para a carteira e escolher, escolher qual parte da carteira ele ia utilizar para construir o castelo dele, foi escolha dele, essa dimensão. Depois, ele teve que decidir quantos castelos dariam dentro desse espaço que ele escolheu. Ele disse que daria 3 torres, não é? Uau. E assim a gente foi construindo o castelo, né? Então, essa sequencialização de regras
vai possibilitar ele a construir sinapses da organização de palavras. Exatamente, quando tiver que falar, depois vai ter as coisas mais organizadas. Exatamente. Isto é extremamente importante e perceber, lá está a importância de estarmos e procurarmos especialistas com conhecimento e experiência, porque a pior coisa é tu procurares alguém que não tem de facto este domínio, não sabe como realizar as sessões, o que vai prejudicar a criança, vai prejudicar os pais e vai pôr em causa todo o sistema relacionado com aquilo que é de facto os resultados esperados. É por isso que eu falo a diferença, né, da psicopedagogia neural, não é? Exatamente. Por quê? Porque eu trabalho com a organização do cérebro para ele me dar respostas acadêmicas. Primeiro, a gente tem que funcionalizar tudo isso. Não tem por onde, não tem como ser o contrário. Exatamente. E depois aqui tem algumas imagens de tu, naquilo que é o trabalho, porque tu dizes também faz o acompanhamento dos pais e aqui numa escola... já foi uma escola em Benguela. Trabalho de terreno, de ir para o terreno, não é? Pois é, não é? Trabalhando aqui em Luanda, também eu tive essa perspectiva de participar de um projeto através do curso Lamona, onde eu dei formação para os professores e fiz avaliações neuropsicopedagógicas nessas crianças. A gente construiu material, não é? Eu ensinei os professores como utilizar esse material na leitura, na escrita, no cálculo, na psicomotricidade, na construção do pensamento, como é que se constrói o pensamento, no nível de escrita. Então, a gente fez tudo isso, né, dentro da Escola Especial de Benguela. E eu aí é com uma das nossas crianças, né, na qual eu avaliei. Então, esta relação também e da necessidade de especializar, dotar professores com o mínimo de competências para poderem acompanhar e estarem também, às vezes, sensibilizados também é essencial neste processo. Porque não podemos dissociar a escola, a família e depois aquilo que são as instituições que prestam o trabalho que tu fazes, através dos acompanhamentos e das terapias. É importante que esteja tudo sincronizado e que todas as partes integrantes possam dominar, ainda que umas mais do que outras, devido à sua especialidade, mas possam dominar estas diferentes áreas. Exatamente, porque o que é que acontece? Aprender não é fácil, Madalena. Nós não nascemos prontos para ler e escrever. Pois. Isso é uma questão de construção que se constrói através de organização neural para o pensamento e interação com o meio social. Então, a gente aprende, né? E quem ensina essas crianças a aprenderem precisam compreender como é que se dá o processo de aprendizagem. É verdade. Né? Como é que essas crianças podem? Porque a escola serve para quê? A escola serve para desenvolver o pensamento ou a escola serve para prejudicar esse andar, dificultar esse processo, né? Então, a gente tem que pensar que tipo de escola, né, nós queremos para os nossos filhos, né? Como é que se constrói a dinamização da aprendizagem? Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, os professores necessitam compreender como é que se processa a aprendizagem humana, desde a educação infantil. Né? Projetos, Paula, projetos. O que é que vamos esperar mais desta neuropsicopedagoga que está sempre cheia de energia e com muitas coisas para surgirem, exatamente para irem ao encontro daquilo que são as necessidades e poder espalhar este conhecimento e ajudar naquilo que é o desenvolvimento e crescimento das nossas crianças? Madalena, é muito simples, né? Eu sempre fazer o meu melhor. E eu escolhi Luanda por quê? Pela necessidade. Não me passa pela cabeça você ter uma formação e não ir para onde necessita. Por isso que eu quis vir para cá. Desde 2014 era o meu sonho vir para cá. Eu mandei vários currículos, né? E 4 anos depois eu fui chamada, né? E não desististe, não desististe. Não desisti, eu estava de férias, recebi uma ligação, não é?
e estava num relacionamento nessa época também. Recebi o convite e simplesmente disse, vou. E ele estava do meu lado. Mais uma vez, sim. A gente estava de férias, ele estava do meu lado, e ele olhou para mim, para onde? Aí depois a gente conversa. Ele é professor da universidade no Porto, né? Atualmente, ele é professor da universidade no Porto. E a gente estava de férias no Brasil, e ele... Aí eu fui contar para ele, eu falei assim, vou para a África. Aí ele, como você vai para a África? E a gente? Eu falei, a gente continua, mas ele não quis continuar. E eu estou aqui. É muito bom, mas há coisas e há amores e relações que nem a distância apaga. Há amores e relações que não importa onde quer que a gente vá, permanece e são para toda a vida. Como este, quem é? Essa é a minha amada filha, a Maiara. Ela é a luz da minha vida, né? Ela é aprendo muito com ela. É uma menina com uma personalidade também muito forte, muito dinâmica, né? Olha, minha companheira, me incentivou muito, me incentiva muito em tudo, né? Me incentiva muito em tudo, né? E é o que me dá gás. Ela não deixa eu desistir dos meus sonhos. Ela fala assim, mãe, faça tudo o que a senhora puder, porque quando a senhora tiver velhinha, a senhora vem para juntinho de mim. Então, aproveita. Ela tem 23 anos, não é? 23 anos e é arquiteta. Ela é arquiteta, se formou em arquitetura ano passado, trabalha com o pai dela, esse é meu ex-marido, né, o pai dela, e é um amor da minha vida, é uma pessoa que me dá fôlego. Me dá e que fôlego. faz um sorriso, assim, não é? É de facto... Exatamente. E assim, né? Não só me dá fôlego, mas puxa minhas orelhas, viu? Precisa ver. Quando ela acha que eu estou muito assim, ela diz, mãe, a senhora já está começando a ficar meio assim descontrolada. Vem cá. Aí me puxa a orelha, sabe? Agora descontrolada, é que quando eu começo a cobrar as coisas dela, né? Aí... pois. E como é que foi? Tu, quando foste mãe, olhavas de forma diferente, porque também tu tiveste que olhar e ir acompanhando o crescimento e desenvolvimento da tua criança. Como é que foi esta junção? Pois, né? Eu tive a Maiara, eu estava com uma gravidez de surpresa, né? Eu tinha me formado na graduação, eu acho que tinha um ano e pouco, né? E eu namorava com o pai dela ainda, foi uma gravidez de surpresa, assim, pronto, agora vai ter que ser, né? Então, nós decidimos, né, ficar juntos e tudo mais, e nessa questão, ele é um pai muito presente, ele sempre foi, ele é louco pela filha dele, mas eu era aquela mulher de gostar de trabalhar também, de estudar, né, e de olhar pela minha filha. Então, assim, eu não fui 24 horas mãe, né, porque eu estudava, eu passei uma época sem trabalhar, realmente, mas estudando, né, eu fazia especialização, e depois da separação, eu comecei a trabalhar na prefeitura. Eu estava tudo muito organizado, né? A Maiara sempre teve regras, desde pequena. E as regras eram escritas na geladeira, e a minha auxiliar, que é a Célia, que é o meu braço esquerdo, eu cobrava da Célia. Não era para fazer a vontade da Maiara, era fazer o que eu mandei. E quando eu chegava, eu olhava a lista e perguntava, como é que a Maiara se comportou? Como é que isso? Como é que aquilo? Então, eu sempre fui muito, assim, diretiva nas minhas coisas, sabe? Era um relatório completo, não é? Relatório completo, né? E, assim, todos os momentos que eu tinha com a minha filha era de extremo, né, amor, né? Era de extremo companheirismo, né? E também de extrema exigência. Ela disse que eu sou muito exigente, né? E ela diz isso até hoje. Mãe, a senhora é muito exigente,
fica mais, sabe? E assim, eu até aprendi, Madalena, a ser menos perfeccionista por conta da minha filha. Uau! É mesmo uma aprendizagem, não é? É uma Mas aprendizagem. antes da nossa conversa terminar, também queria aqui partilhar contigo, porque acho que faz todo sentido. Aqui alguém que também quer deixar aqui uma mensagem. Isto aqui, andamos aqui de um lado para o outro e vamos já aqui ver esta mensagem. Oi, minha irmã, tudo bom? Estou aqui para fazer esse vídeo para você, para dizer que eu te amo. Estou sempre ao seu lado. O que precisar, o que der e vier. Estamos aqui morrendo de saudade de você, porque você agora está morando bem longe, não é isso? Mas está realizando seus sonhos, que você sempre criou essa meta, né? Mas é isso aí. A vida é assim, realizando sonhos, conquistas. E estamos aqui te esperando, morrendo de saudade. E que você venha logo, viu? Esperar essa pandemia passar. Quando passar, no primeiro dia que sair essa vacina, você tomar sua vacina, venha logo pro lado de cá. A gente pode dar um abraço forte, tomar uma cervejinha e dançar, que eu sei que você dança. É verdade, viu? É verdade. É verdade. Esse foi o da casa, da Madalena. Foi que quando ele chegou do trabalho, a casa estava toda mudada. Eu tinha jogado fora as coisas. Ele brigou tanto comigo, meu Deus. Estava-te a perguntar, então, projetos. O que é que podemos esperar mais de ti, Paula? Bem, projetos agora, eu quero abrir o meu consultório, né? Quero continuar trabalhando, dando formação para os pais, colaborando no máximo que eu puder aqui em Luanda, não é? Também, dentro dessa perspectiva do trabalho, também fazer trabalhos sociais, que eu também gosto muito. Eu acho que quando a gente não utiliza o que a gente tem de melhor em função dos mais necessitados, a vida não vale tanto, né? Então, esses desafios, Luanda é o meu combustível. Aqui eu vou poder fazer e vou poder realizar todas as minhas ânsias humanas, né? Humanas de ajudar não só as famílias de quem pode pagar, mas também ajudar as famílias de quem não pode pagar, né? De quem não pode ter essas terapias, porque, infelizmente, essas terapias são muito caras. São caras, né? Não é todas as pessoas que podem ter acesso, exatamente. Isso é extremamente importante e faz a diferença numa família, não é? E se tu conseguires fazer a diferença numa família através de um atendimento pro bono, é de facto fantástico e isso só mostra o tipo de pessoa que tu és e o coração enorme que tu tens. Mas também para falar do teu coração, nada como alguém que te conhece melhor do que todos nós, que é a tua querida, a tua princesa, aqui ouvi-la. Tudo bem? Vim aqui te parabenizar como mãe, como mulher, como profissional. Queria te agradecer primeiramente como mãe por ter me dado uma educação que eu agradeço cada castigo na infância até hoje, cada palavra, cada mão estendida. Queria também te dizer que eu te admiro muito em termos profissionais, sei da sua batalha diária, sei das suas conquistas, sei da excelente profissional que você é e que você tem se tornado a cada dia que passa. Você sempre procura um aperfeiçoamento que eu fico assim, besta de olhar o quanto você se esforça e o quanto você ama a sua profissão. Te amo muito, me espelho em você, certo? Por ser essa mulher batalhadora, essa mulher que enfrenta os problemas sempre de cabeça erguida. Tô morrendo de saudade, te amo muito. Beijão enorme. Coisa linda. Além ainda vou contar outra coisa, viu? Ela, quando escreveu a tese dela de conclusão do curso, eu falei, Maiara, você vai escrevendo e você vai mandando para mim para que eu possa fazer as correções. Tá bom, mamãe, sim. Tá bom. Nunca mandou. Sabe por quê? Ela dizendo, mamãe, eu não vou mandar para a senhora, não, porque a senhora vai me botar louca. Do perfeccionismo, né? E esse daqui não, isso daqui você tem que melhorar isso. Vá ler o livro de como é o nome? Metodologia científica tal.
Mas eu melhorei bastante. Nem quis isso. Ó, Paula, esta conversa para mim fez mesmo muito sentido. E antes de eu terminar, vou fazer um balanço, um pequeno resumo do que é que foi a nossa conversa. Tá bom, meu amor, eu agradeço. Então, ela chama-se Paula Raupp, com um sotaque alemão. Uma jovem em que o tetravô era alemão, mas vejam os traços de força também dos índios brasileiros. E o nome espalhou-se pelo Brasil, e ela vários quilómetros percorreu, acompanhada dos seus avós, pois muito cedo o seu pai partiu, e a sua mãe não desistiu de seguir e de dar o melhor à sua filha. Ela, por ter crescido no meio de muitos, com sabedoria e já na área da pedagogia, e por ter experienciado e por ela reconhecer que faz parte da sua essência, a pedagogia sempre fez parte dela. Este querer descobrir, aprender, partilhar, desenvolver. E ela também decide licenciar-se nesta área. Não se ficou só pela licenciatura, porque este gosto de ir desbravar terreno também levou a desbravar cérebros e querer aprender e aprender mais para, de facto, ser competente naquilo que ela é enquanto profissional. Ela não deixou de fazer aquilo que fazia sentido para ela. Saiu do Brasil, foi até Portugal e durante 4 anos candidatou-se a vir para a África porque este era um sonho. Chegou até Luanda e num belo dia, porque ela já aqui referiu, é uma mulher de sim, sim. E quando surgiu a oportunidade, ela disse sim. Deixou muita coisa para trás e aquilo que ela deixou mantém-se porque era verdadeiro, firme e as pessoas lá estão à espera dela. Mas lá também comemoram, batendo palmas, e sempre que ela lá está, comemoram porque vem o resultado desta força da natureza que é a Paula. Ela veio e entregou-se de corpo e alma naquilo que é o acompanhar destas crianças, e ela diz que o seu conhecimento tem que chegar a todos, e mais do que isso, através do seu projeto pessoal, ela também quer, a nível profissional, ajudar aqueles que não podem pagar, pois ela sabe que o custo não é para o bolso de toda a gente. É uma mulher cheia de garra, que tem um samba no pé, e a kizomba também, que gosta de onde passa deixar a sua marca e onde passa deixar o seu sorriso. Já perceberam que ela é tudo isto? É durona, sim, mas também tem um coração capaz de abraçar aqueles que vão até ela para poderem crescer, desenvolver e tornarem os seus dias melhores. Vimos aqui o testemunho de uma mãe que muito tem a agradecer e principalmente a alegria de uma criança que hoje já fala, quando tinha dificuldades em falar, que hoje já escreve. A Paula não quer ficar por aqui, ela quer mais, caminhar e desbravar por esta Angola que muito tem a agradecer e que sabe que muito ela também vai dar. Esta é a minha convidada das Conversas com Sentido de hoje, a neuropsicopedagoga Paula Raupp, agora disse bem. Ficou chique, Madalena. Olha, eu só quero agradecer ao seu convite, me sinto muito honrada. Estou muito feliz em estar nesta terra. Luanda, para mim, significa muito, porque também eu tenho aprendido muito aqui. Por onde a gente passa, a gente aprende. Né? São pessoas maravilhosas, são pais maravilhosos, são desafios maravilhosos, e eu não tenho medo de desafio, em hipótese alguma. Eu sou uma pessoa que, quanto mais difícil eu encontro uma situação, mais eu quero enfrentar, né? É da minha personalidade. E que Deus me abençoe e que eu possa ajudar a todos, né, de maneira afetiva, mas também exigente, que também faz parte da minha personalidade. Exatamente. Nós agradecemos, Paula, esta entrega e estes resultados, porque já fizeste a diferença. Já fizeste a diferença nesta criança e em muitas outras que não estão aqui a dizer, mas eu acho que isto ajuda a perceber que basta fazermos a diferença na vida de uma criança para já valer a pena, e tu fazes a diferença na vida de muitas crianças e vais continuar a fazer. Por isso eu tenho que agradecer-te, dar-te os parabéns pelo teu trabalho, pelo teu empenho, porque nestes momentos em que temos a família e uma parte do coração lá, mesmo assim dás o máximo para que as pessoas que aqui estão possam também beneficiar deste teu coração. Por isso, muito obrigada pela excelente profissional que és, e vamos ter aqui mais novidades a teu respeito e conta comigo para Deus quiser. Porque para mim muito faz... obrigada, Madalena.
faz todo sentido dar a conhecer boas iniciativas e o teu trabalho é de facto uma delas. Muito obrigada. Muito obrigada, Madalena. Deus nos abençoe. A todos nós, obrigada. Um beijinho grande. Então estivemos à conversa com a Paula Hope. É assim, viram como é que o percurso, a história, a força desta mulher fê-la sair do sítio onde ela nasceu, percorrer vários continentes, saiu da América, esteve na Europa e agora está em África, como ela disse que um dia chegaria. Chegou, mas não chegou como muitos chegam para serem mais uns. Chegou e faz a diferença naquilo que são as nossas crianças, os nossos mais pequenos. Para mim, faz todo sentido partilhar histórias destas, percursos destes, que têm impacto na vida de outras pessoas. Partilhas que mostram que é possível quando nós acreditamos. Partilhas de pais, educadores encarregados, que nem sempre caminham de forma fácil neste percurso dos mais pequenos, mas que ainda assim encontram por vezes pelo caminho especialistas como a Paula, que estão dispostos não só a cuidar das suas crianças, como também a cuidar de si. Assim sim, assim faz sentido. Por isso, agradeço à Paula e a todos vocês que estiveram do outro lado, Bernadette, Sambo, Natália, Iracelma, Sona, todos que estiveram do outro lado a assistir a estas conversas com sentido, e aproveito também para partilhar a minha próxima convidada. É verdade, a próxima convidada das Conversas com Sentido, Paula Moraes. Ela que é fundadora da Fundação Ana Carolina. Vai falar um pouco da sua fundação, mas também do seu percurso enquanto mãe e o que a levou a criar esta fundação. Vai ser mais uma conversa cheia de sentido, que conto convosco para poderem dar mais sentido a estas conversas com sentido. Por isso, espero por vocês no próximo sábado para mais uma conversa cheia de sentido, onde vamos partilhar a história de Paula Moraes, não só a sua partilha pessoal e aquilo que a levou a criar a Fundação Ana Carolina. Entretanto, para aqueles que são mais atentos e estão do outro lado, caso ainda não tenham reparado, eu gostaria de alertar-vos que ainda estão abertas inscrições até sexta-feira, é verdade. Estão abertas inscrições ainda até sexta-feira para o curso Descobre a Tua Marca e Eleva o Teu Potencial. É uma turma VIP, privada, um grupo muito restrito de pessoas que vão estar comigo durante 5 semanas. 5 semanas, 2 vezes por semana. Num passo a passo, num acompanhamento, numa viagem, numa transformação que eu garanto que vai ocorrer. Então, ainda há alguns lugares muito limitados, mas é um grupo muito restrito de pessoas que estão comprometidas com o seu ser, com a sua essência, com aquilo que é o que os define, aquilo que é a sua marca. Não me falo em marca pessoal, não falo em marca de negócio, mas aquilo que tu és enquanto pessoa. É uma viagem ao teu autoconhecimento, que mais do que nunca faz todo o sentido também nós dedicarmos tempo a nós. Porque só assim, depois de percebermos quem somos, como estamos, como nos relacionamos, é que vai ser possível nós também começarmos a pensar no que é que nos pode elevar, o que é que nós podemos fazer para elevar o nosso potencial. E este curso, volto aqui a dizer, este curso muito, muito restrito, com o número de pessoas principal objetivo. Se quiser saber mais, já sabes. Tens aí os contactos, Madalena Kiala Coach, Facebook, Instagram e qualquer situação também aqui os contactos para que possam então pedir mais informações e, se ainda quiserem, embarcar nesta viagem que será fantástica. A todos, despeço-me com um beijo muito apertado e com uma mensagem muito simples. Não esperem pelo amanhã. Aproveitem. Aproveitem todos os segundos que a vida nos dá. Aproveitem todos os momentos que a vida nos dá. Não tem sido uma semana muito fácil para mim, mas ainda assim não deixei de fazer e assumir os meus compromissos. Quem está mais de perto sabe que foi de facto uma semana extremamente complicada. E o meu desejo para todos é que elevem-se, elogiem-se, aproveitem e também façam elogios a quem está do vosso lado. Agradeçam a quem está do vosso lado. Abracem, seguramente, aqueles que estão do vosso lado. Façam o que faz sentido para cada um de vocês. Muito obrigada por estarem do outro lado. Bem-haja e fiquem muito bem, seguros e a fazerem coisas que de facto façam sentido. Obrigada por terem estado do outro lado e com música de criança vou continuar a despedir-me desta conversa com sentido. Um beijinho e até ao próximo sábado com Paula Moraes para mais uma conversa cheia de sentido. Convosco esteve Madalena Kiala. Um beijinho grande e fiquem bem. Meu pintinho amarelinho
Fiquem bem.